Olá, tudo bem? Semana passada, então, nós na aula passada da semana passada, trabalhamos com vocês ética geral ética geral ou ética social e a relação da ética geral com a ética religiosa, né? Bom, hoje nós iremos trabalhar com vocês ah, alguns assuntos chaves ah, pautados na nossa discussão, no nosso dia a dia, no nosso meio cotidiano, né? Nós iremos tratar com vocês de alguns problemas éticos que encontramos diariamente e que são sempre expostos para discussão. É difícil, né, chegarmos a uma definição para esses problemas. Não cabe aqui neste espaço nós definirmos o que é certo e errado, mas precisamos refletir sobre as causas e as consequências desses assuntos éticos, tá? E procurar canalizar as nossas ações para a prática do bem e analisar o que a ética cristã diz respeito sobre a esses assuntos, né? Bom, ah, sobre a ética e a ciência na origem da vida, né? O que é importante é uma discussão é uma discussão muito pertinente hoje nos nossos dias, é, que faz parte da discussão, da pauta, da agenda dos nossos dias. E aqui a, a, a vida é uma coisa que é insubstituível. É a coisa é a coisa mais valiosa, é o bem mais valioso, né, que o ser humano possui. Estamos vivendo neste período de Covid-19 e a humanidade luta contra este inimigo invisível para ter ainda a vida. Mas o que é vida, né? É muito difícil nós definirmos a vida devido à própria natureza abstrata do que vem a ser vida. Vida não é o ar que respiramos, né? Pois, sobre o ponto de vista biológico, respirar, comer, tantas outras coisas, dos quais são coisas que necessitamos para viver, né? Isso daí são meios, condições de nos mantermos vivos, né? O mais difícil para definirmos vida é definir vida no que é sentido espiritual, porque pouco ou nada conhecemos sobre esse aspecto de nossa natureza íntima. E o pouco conhecemos sobre a dimensão abstrata e espiritual da vida sofre grandes restrições por parte da cultura moderna, que ainda é muito positivista e empírica, né? Então, o que é importante destacar aqui é que, do ponto de vista da ética religiosa, a vida é um dom ou um presente de Deus. E como todo presente que se recebe, a vida deve ser muito bem cuidada, tá? Porque, como se entende no senso comum, não se desenvolve nem se joga fora um presente recebido pelo simples fato de que isto indicaria menosprezo e ofensa à pessoa que deu o presente. A outra discussão muito pertinente a nós hoje é a questão da bioética e a eugenia, né? Ah, o que seria a bioética, né? Do grego significa a ética da vida ou ética prática, que é um campo voltado para um estudo intermultitransdisciplinar que engloba biologia, medicina, filosofia, o direito, as ciências exatas, as ciências políticas, enfim, que tem em foco discutir questões na área do direito à vida, né? E aí a discussão para nós é até que ponto a religião pode barrar o progresso da ciência. Até pensamos que nem é bom ah, fazer isso, né? Desde que os princípios utilizados para a pesquisa sejam bons.
Devemos, inclusive, apoiar o avanço científico. Esse é o papel da realidade, da religião. Né? Deus dotou o homem de capacidade para desvendar muito dos mistérios deste mundo, mas é importante salientar que a nossa opção é sempre a preservação da vida humana. E desde que isso seja feito, né, pautando sobre valores, princípios baseados na ética cristã, isso é muito importante e deve ser preservado. Sobre a eugenia, né, que é um termo que deriva da língua grega, né, significa novo, tá? Genos também que significa vida, o termo significa nova vida. A eugenia está relacionada com pesquisas também dentro do campo da biologia e da genética, né? Que diz respeito a melhorias e transformações dos genes humanos e animais, né? Que são responsáveis, muitas vezes, que são responsáveis por doenças, ou defeitos, vamos dizer assim, físicos, né? E dentro da eugenia, quando se elimina os genes causadores dos problemas, teremos sempre como consequência as pessoas muito mais sadias, isto é, pessoas livres de doenças hereditárias e imunes às doenças maléficas que possam ser adquiridas posteriormente. Então não há nenhuma dúvida de que tais contribuições da ciência sempre são bem-vindas, mas também, infelizmente, sabemos que o uso e aplicações de muitos desses conhecimentos podem ser voltados para o benefício do homem e da sociedade, mas para interesses egoístas, como a dominação e exploração econômica, que é um problema seríssimo que acontece ainda nos nossos dias, né? Então, o avanço nas pesquisas genéticas são enormes. O projeto Genônima que temos, por exemplo, né, que mapeia o DNA humano, está num processo muito bem avançado, mas nós, neste processo todo, se fala até em clonagem humana, mas aí surgem algumas questões de difícil respostas, sabemos, mas que a gente tem que sempre levar em consideração. No que diz respeito, por exemplo, à clonagem humana, tem a ciência o direito de reproduzir em série, por exemplo, em série os seres humanos? Quem será o modelo ou o protótipo ideal desses seres humanos? Do ponto de vista filosófico, podemos perguntar: será que poderá a clonagem humana reproduzir também as ideias e a moral de uma pessoa? Surge outra pergunta também no campo teológico: a clonagem reproduzirá também os pecados da pessoa? A fé e as virtudes são transmitidas junto com a clonagem? Pois é, então o assunto ainda é muito amplo e estão em fases de discussões esses assuntos, né? Não tem nada a respeito de forma clara e objetiva para nós, mas nós não devemos nos estarmos alheios a essa realidade, né? Bom, nós temos aí bebê de proveta e barriga de aluguel, né? O bebê de proveta é um termo que está relacionado a um termo técnico que está relacionado à inseminação artificial, né? In vitro, é feita muitas vezes num tubo de ensaio, às vezes não, é feita num tubo de ensaio em laboratório, onde depois o embrião é introduzido ao útero da mulher. É um tipo de uma técnica, né, que resolve muitas vezes os casos de gravidez. Bom, sobre este assunto de bebê de proveta ou fertilização in vitro, não é mais uma novidade nos dias de hoje, mas o que a gente gostaria de salientar é que muitas das pessoas que buscam essa técnica estão buscando a solução para um problema antes sem solução. E aí
Surgem outras indagações. Questiona-se, de um lado, se isso não poderia ser resolvido, por exemplo, com adoção, já que encontramos milhares de pessoas abandonadas no mundo. Mas isso também é apenas uma reflexão. Lembrando que o que nós estamos querendo discutir aqui com vocês, aliás, o que nós estamos querendo fazer aqui com vocês é, é, provocar reflexões para que possamos ter um posicionamento crítico diante dessas realidades cotidianas e relacioná-las com a ética, assuntos esses que nos envolvem o dia todo, né? Sobre barriga de aluguel aí, é um termo genérico que designa, né, a figura de uma mãe substituta na geração de um ser humano. Barriga de aluguel consiste na seguinte situação: por impossibilidade de uma mulher poder gerar o seu filho, ela aluga, entre aspas, o útero de outra que se dispõe a gerar o óvulo fecundado daquela que não pode ter o seu próprio filho. Uma clínica especializada faz a fecundação in vitro e instala um embrião na mãe substituta. A mãe genética assiste e acompanha a mãe substituta, garantindo-lhe todos os recursos para que a criança se desenvolva dentro da normalidade. Essa é uma discussão ética muito pertinente, né? Pois, por exemplo, nós podemos analisar o problema do ponto de vista legal usando os códigos civil e penal. Estes apenas permitem que bens materiais sejam objeto de compra e venda. Pessoas não podem ser alvo de valor comercial, como no caso da adoção de crianças, exploração de menores para prostituição, emprego de mão de obra escrava, entre outras. Além disso, temos todos os outros problemas relacionados à mãe geradora da criança, dos problemas psicossomáticos e a questão da consciência. Então, essa é uma questão ético-moral muito pertinente que temos que fazer essa discussão ainda hoje, né? Outro assunto que está relacionado com os nossos assuntos práticos do dia a dia é a questão da eutanásia. Eutanásia é também um outro termo da língua grega que significa boa morte ou morte sem sofrimento, né? Há dois tipos de eutanásia, vamos dizer assim, a eutanásia passiva e a eutanásia ativa. A eutanásia ativa caracteriza-se pelos meios diretos por interromper a vida e antecipar a morte. Essa forma é legalmente condenada. Nenhum médico poderá praticar tal intervenção, pois lá, por exemplo, no julgamento, né, de Hipócrates, o primeiro médico, há um compromisso de salvar vidas e não pode condenar ninguém à morte. Não pode ser ser o responsável pela morte de alguém. A dúvida ética aqui repousa sobre a eutanásia passiva, ou seja, a intervenção se faz desligando os aparelhos que mantêm viva a pessoa que está clinicamente morta, né? Ou seja, morte cerebral, não havendo mais, neste caso, a mínima chance de vida. A questão é o seguinte: pode-se, neste caso, como gesto de piedade, livrar a pessoa dessa situação? E quem sabe também livrar os pacientes de uma situação deprimente, né? Pois bem, apesar das mais diversas opiniões, a decisão nunca deverá ser tomada de forma isolada e arbitrária. De acordo com a ética religiosa, Deus é o doador da vida e só a ele pertence o direito de determinar o seu fim. Por isso, ninguém, nem mesmo um profissional de saúde, pode decidir de forma arbitrária a praticar a eutanásia. Toda e qualquer decisão em termos de eutanásia passiva deverá passar por um conselho de ética que a maioria dos hospitais possui, composta por uma equipe multidisciplinar. É importante que os familiares sejam ouvidos e deverá sair daí uma decisão clara, transparente, convicta, unânime e consciente quanto ao que está sendo feito em favor da pessoa clinicamente humana. Outra questão muito importante aí diz respeito à sexualidade humana, né? O ser humano precisa ter consciência das suas múltiplas implicações, boas ou más, certas ou erradas,
de que o ato sexual tem sobre si, sobre a outra pessoa, sobre a sociedade e diante de Deus e da sua própria vontade. Há também que se levar em consideração que o ato sexual não é apenas uma relação de amor, tá? Mas também física, uma relação física e espiritual, muito mais além do que uma própria natureza filosófica, né? Então, nós temos que ter um cuidado muito grande ao se estudar, ao se discutir, por exemplo, essa questão da sexualidade. E não fazer da sexualidade algo que é banal, né, sobre este assunto. Ah, outro assunto aí muito complicado diz respeito à questão da prostituição, né? Ah, a prostituição diz respeito à venda do corpo humano, né? A sua capacidade de liberdade de fazer com que o seu corpo seja um objeto sexual, de exploração sexual, né? Bom, a ética religiosa condena veementemente a questão da prostituição. O ser humano não é coisa, não é produto, não é mercadoria. Ela tem alma, sentimentos e coração. Neste nível, que deve falar mais alto e valer muito mais, é o amor mútuo. Quando alguém chega ao ponto de vender o seu corpo, é porque algo muito grave está acontecendo com ele e com a sociedade. Tal pessoa precisa ser tratada com amor e não ser explorada na sua necessidade ou fraqueza. Deixe-me ver. Pesquisas, né? Pesquisas nos mostram que a grande maioria das pessoas que vivem na prostituição está neste meio não por uma opção livre, mas por questões econômicas, familiares, psíquicas, questões afetivas e educacionais. Assim, também a grande maioria delas gostariam de mudar de vida e viver como pessoas normais dentro de um ambiente familiar e harmonioso. O que a maioria dessas pessoas gostariam de ter na vida é o amor e uma chance de que nunca tiveram, ser respeitadas. Muitas delas se sentem rejeitadas e inferiorizadas pelo fato de viverem em tais condições subhumanas, sem carinho, sem afeto e sem dignidade, pois todos veem nelas um objeto que se compra e não uma pessoa que reclama das melhores oportunidades na vida, que reclama de ser alguém. A questão da dependência de droga, né, é outra coisa que tem afligindo muito a sociedade, né? Muitas pessoas têm sido condenadas pelo uso e dependência de droga, né? Essas pessoas precisam de ajuda, precisam de amor, não fizeram uma opção simples e livres, tá? Para o uso e dependência de drogas. São pessoas que há causas muito mais profundas de ordem psíquica e afetiva que influenciam a entrar neste mundo das drogas, né? Muitos buscam nas drogas uma forma de se punir ou de fugir de algum problema que tem medo de enfrentar. Há o caso daqueles que querem chamar a atenção dos pais, como por exemplo, como forma de reclamar da atenção e afeto. Há casos em que a pessoa é levada às drogas pela curiosidade, ou como forma de desafiar o perigo, tentando mostrar que é mais forte, mas isso também revela um pouco um tipo de insegurança e falta de afeto ou atenção. Mas é importante dizer que quando falamos em droga, não falamos somente em drogas ilícitas, como a maconha, cocaína, o crack. Falamos também das drogas lícitas, como o cigarro e a bebida. A bebida que está aí, a televisão está cheia de propagandas tentando convencer as pessoas a beber. Os jovens adolescentes já não vão mais numa festa sem cerveja. Festa só com Coca-Cola não tem graça. E aí, muitos é que vão se iniciar também neste mundo da droga. A droga atinge então todas as faixas etárias. E nós não podemos esquecer, não são somente os jovens que são afligidos por esse tipo de situação, né? A questão da família hoje, né? Nossa, gente, quanto
quantas famílias são destruídas, estão destruídas, né? Quantos lares sofrem muito, muito, muito. A, na ética religiosa, né? A constituição da família, como está escrito aí, não se dá a partir da vontade humana, mas da própria vontade divina. Para a religião, homem e mulher são criaturas de Deus e Ele mesmo os uniu e os abençoou para completarem física, para completarem-se física e psicologicamente na vida a dois. Por isso, na visão da religião, a família é constituída e fundamentada sobre a vontade divina, tá? Que é expressa nas doutrinas que fundamentam a religião, na qual homem e mulher não são vistos como objeto de prazer sexual, mas como pessoas criadas conforme a imagem e semelhança de Deus, a fim de viverem de modo digno e fraterno, tá? A família é tudo, a família é a base, tudo depende dela, né? Que mais? Casamento, divórcio e recasamento, né? Tá aí a definição, tá aí o que muitas vezes se fala sobre casamento. Casamento não é loteria, é um projeto de vida, é uma coisa, né? É uma coisa. ah, Muitas pessoas hoje têm desvalorizado essa questão do casamento. O divórcio no Brasil é muito crescente. As pessoas divorciam-se e casam novamente, né? Então, a ética religiosa, é, ela tem sido taxada muitas vezes de arcaica, mas ela tem se posicionado contra essas novas tendências do mundo moderno e tem insistido na visão de que o casamento é de origem divina e deve fundamentar-se sobre os princípios éticos do amor ágape. Como nós estamos falando aí, casamento não é loteria, mas um projeto de vida perante Deus, né? Sobre a questão da família, né? A família parece estar em crise, o casamento está em crise, é o que dizem as pessoas. Mas a crise é ética, é moral. Isso tem que ser levado em consideração, né? A crise ética e moral, ou seja, houve a perda dos valores fundamentais pela pessoa, como por exemplo o amor e o respeito, né? Então é importante que o casal esgote todas as possibilidades na busca na solução dos problemas para superarem os seus na solução, né? Na solução de problemas para permanecerem juntos. Ah, Lembrando que o rompimento definitivo, né, é uma coisa muito complicada, tá? Deixa eu ver. Outra coisa. Essa questão da pena de morte aqui é definida, é muito complicada, né? É definida como uma punição máxima aplicada ao infrator, eliminando a pessoa do convívio social e tirando-lhe a vida, como a aplicação da pena capital, né? Bom, aqui existem muitas questões, né? Questões éticas, morais, questões de ordem legal e religiosa. No Brasil, no período do Império, havia a pena de morte, mas ela foi abolida por causa de um erro judiciário no qual se tirou a vida de um inocente. A partir de lá, não se tem mais na lei brasileira a prática legalizada da pena de morte. Já foram feitas várias tentativas para a reimplantação do Código Penal, do artigo que faculta o uso e o retorno da pena de morte, né? Os debates em torno do assunto têm sido extremados, têm acontecido de forma muito radical, bipolarizados, né, de tal maneira que há argumentos a favor e argumentos contra. Existem alguns argumentos a favor, como por exemplo, diante do medo da punição com a morte, haveria uma diminuição da violência e da criminalidade. A favor ainda, o Estado não teria tantos gastos com a manutenção de presídios, que muitas vezes são considerados verdadeiras universidades do crime.
Contra os argumentos contrários, nós temos aí a possibilidade de erros judiciais, condenando um inocente. Também se faz o uso político e ideológico da pena, sendo neste caso muitas vezes uma arma na mão de muitos governantes que se voltam para o próprio cidadão. Contra ainda a pena de morte, muitas estatísticas, né, em países em que há essas penas de morte revelam que ela foi aplicada na maior parte das vezes contra pobres, negros e índios, e foram raros os casos de ricos ou brancos serem condenados. A pena de morte não diminuiu a criminalidade, apenas refreou no primeiro momento. E também é falso o argumento econômico, porque os gastos para evitar um erro judicial são muito altos e maiores do que os gastos para a manutenção dos presídios. Do ponto de vista da ética religiosa, o assunto também é muito controverso, pois há muitos teólogos que, baseados em textos bíblicos, defendem a pena de morte e outros que são contra ela, porque entendem que só Deus tem autoridade de punir com a morte, por ser ele o autor da vida, né? Eu, particularmente, sou contra, acho que isso não vai resolver nada. Infelizmente, só ladrão de galinha é que vai ser responsabilizado por isso, enquanto os criminosos de colarinho branco, né, saem livres dessas situações todas. Questão do aborto, né? O aborto é outro problema sério. É um assunto que merece muita atenção, de difícil discussão, pois envolve culpa e consciência. Mas todos os casos devem ser tratados com muito cuidado, né? Bom, sobre a questão do aborto, né? O amor cristão é fundamental para chegarmos a alguma conclusão, né? A lei brasileira considera crime prática do aborto, sendo, portanto, sujeito a sanções penais. Mas há uma disseminação de clínicas que fazem práticas clandestinas do aborto sem a devida coibição das autoridades. A lei brasileira admite 2 exceções para o aborto, em caso de risco para a vida para a mãe e se a gravidez for proveniente de estupro. Em ambos os casos, o médico fica autorizado a fazer um aborto, desde que seja realizado até o 3º mês de gravidez. Bem, os problemas morais que provêm da prática do aborto dizem respeito às questões que envolvem a concepção teológica de vida. A vida é considerada um presente de Deus e ninguém tem o direito de atentar contra a sua vida, de quem quer que seja, especialmente um ser humano dentro de um indefeso dentro de um outro, né? E aí, no slide está falando, né? A ética cristã, mesmo que o aborto venha a ser legalizado, sempre orienta os cristãos a não se valer de tal lei, porque nem tudo que é legal é automaticamente moral. A moral do cristão é, em tudo, sempre orientada, ou pelo menos deve ser sempre orientada pela vontade de Deus. Porque este mundo, com suas paixões e concupiscências, passará, mas a vontade de Deus permanecerá para sempre, né? A questão da política também é outro assunto seríssimo. Há uma corrupção muito intensa na estrutura política partidária em vários países, como nós aqui no Brasil, né? A ética cristã diz que as pessoas devem participar da política, mas devem orientar para essas práticas voltadas para a moral, para o respeito, tá? Não para a busca dos interesses coletivos e etc. Existiriam outros assuntos que poderíamos estar debatendo aqui, né? Mas esse aqui é só para despertar reflexões para que possamos desenvolver uma consciência crítica a respeito de tais assuntos, confrontando a ética religiosa com a ética geral ou social que trabalhamos com vocês. Muito obrigado, então, e até a próxima.